pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não apareço aqui pra fazer um vlog. Hoje é um domingo, dia 1 de fevereiro. Achei que o dia 1º seria um dia legal pra começar com o vlog por aqui. E o vlog de hoje vai ser vocês passando um dia comigo. Eu falei recentemente no Instagram, que fazia um tempinho que eu não postava, que mais o pessoal queria ver, porque eu tava com vontade às vezes de produzir um conteúdo mais de conversa, vídeos mais longos. Mas todo mundo quer vlog. Então esse vai ser provavelmente um vlog longo, porque eu quero parar pra conversar com vocês sobre filmes que eu assisti esse ano já, filmes muito legais, filmes lançamentos, porque essa é meio que uma das minhas metas desse ano, assistir os filmes que estão sendo lançados no ano. Não é algo que eu faço com tanta frequência, eu sou uma pessoa que revê muito filme, relê muito livro, então eu assistir as coisas novas acontece, mas não é uma coisa que eu faço de forma tão ativa como eu tô fazendo esse ano. Então eu tenho 3 novos lançamentos pra falar com vocês agora, de filmes que eu assisti no cinema. Na verdade, um deles eu assisti em casa, porque só saiu no streaming, mas ainda assim. Eu tenho leituras pra contar pra vocês. Na verdade, esse vai ser um vlog de leitura, né? O objetivo do vlog, quando eu pensei em gravar ele, era terminar de ler um livro, que no caso é o Atmosfera. E eu vou contar o que eu tô achando um pouquinho mais dele pra vocês já já. Eu fiz 25 anos, então eu quero falar sobre isso também. Eu escrevi um texto pro Substack falando sobre fazer 25 anos, envelhecer, que provavelmente vai sair junto desse vlog, então esse vai ser um assunto também. Eu anotei um monte de coisa pra falar. Nossa, gente, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo, que eu tô no... eu lembro que quando eu comecei a gravar conteúdo, era uma coisa que eu sempre ficava cortando entre os vídeos, porque é muito comum você fazer esse tipo de interjeição, eu acho que é a palavra, não sei qual é o que define, quando você perde um pouco o costume, eu acho. Desculpa também pela variação de luz, dá pra ver que tá variando bastante aqui por causa do sol, mas enfim, eu anotei agora de manhã sobre justamente o que eu queria comentar com vocês, sobre o meu dia a dia e músicas também, que tem uma cantora que eu tô escutando muito desde o final do ano passado e eu queria compartilhar um pouquinho sobre ela com vocês. Falar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho comentado em todos os vídeos, desde o vídeo que eu falei sobre isso, que é sobre a vida fora da internet. Eu fiz um vídeo de quase 1 hora, eu acho. O vídeo tem uns 50 minutos falando sobre sair de redes sociais e viver mais fora desse mundo, tanto que meu conteúdo diminuiu ainda mais a quantidade depois desse vídeo, né? E realmente eu tô vivendo mais, então eu queria comentar sobre isso também. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Motivos que eu tenho gravado menos é porque eu fico muito tempo em São Paulo hoje em dia, né? Antes eu vinha todo fim de semana pra Campinas, né? Caso você tenha chegado aqui no canal agora, porque eu sempre vou falando da minha vida como se todo mundo me conhecesse, porque eu tenho esse canal há muito tempo, então eu sei que
tem gente que me conhece realmente, né? Conhece essa versão da Mayara do YouTube, que tá aqui desde os 15 anos de idade, acompanha toda a minha trajetória de fazer faculdade, de me mudar, de estudar em São Paulo, enfim. E então, assim, meu nome é Mayara, eu tenho 25 anos, eu fiz 25 anos dia 10 de janeiro desse ano. Em 2026, eu trabalho com audiovisual, mas numa área mais voltada na gestão pública, né? Eu fiz faculdade de publicidade na USP e eu gosto muito de ler. E o meu canal é majoritariamente focado em literatura e de vez em quando eu falo sobre cinema, séries, essa mídia mais do audiovisual mesmo, mas o canal ele surgiu como um canal sobre literatura e pra mim ele ainda, o cerne desse canal é isso, sabe? No último ano eu acabei lendo menos, eu falei, eu acho que no vídeo de favoritos do ano passado, que foi o último vídeo que eu postei, que eu tava lendo menos porque foi o ano que eu fiz o meu TCC e aí eu me mudei, né? Eu estudei na USP e aí eu fui pra São Paulo e no fim do ano passado eu finalmente terminei a faculdade, apresentei meu TCC e aí eu me mudei pra morar sozinha por lá. Eu sempre falo que eu quero gravar vídeos lá, mas assim, o meu apartamento, que é bem pequenininho, ainda não está completo, então eu ainda não me sinto tão confortável em gravar por lá. Talvez seja algo que aconteça esse ano, vamos ver. E é isso, um resumão rápido de quem sou eu é isso. E agora eu acho que a gente pode falar sobre outros pontos. Vamos falar primeiro, pra mim não me perder aqui, sobre livros. Esse ano eu comecei o ano terminando de ler a tetralogia napolitana. Eu li o último livro, que é a História da Menina Perdida. Eu já tinha colocado ele no meu favorito do ano passado, porque eu li ele e o penúltimo livro da tetralogia no ano passado. E eu sou apaixonada, eu terminei assim com o coração arrasado, porque é uma história muito dramática, né? Você acompanha a vida dessas meninas desde que elas são muito pequenas até praticamente quase assim, não é bem o fim da vida, mas até uns 60 anos. Eu acho que a história termina com 50, 60 anos, as personagens principais têm. E é um livro que é isso, você se apega muito aos personagens, é muito bom. Eu comentei um pouco mais no último vlog. E aí eu terminei muito assim, meu Deus, a literatura, o poder da literatura, o que eu consigo arrancar dessa mídia, desse tipo de história pra mim, sabe? Como isso me engrandece. Mas eu li um livro muito, assim, uau! Vou pegar uma coisinha mais tranquila pra ser uma entreleitura entre talvez algum outro livro, alguma outra série, alguma outra saga. Vou pegar uma coisinha mais leve. Aí eu resolvi ler A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, que eu recebi da Companhia das Letras ano passado. E eu que pedi esse livro, porque ano passado eu tava com a parceria com eles, que era desse estilo que eu pedi os livros, e eu pedi esse, apesar de não ser muito o tipo de livro que eu leio hoje em dia, porque eu gostei muito do Daisy Jones and the Six, que é o outro livro dessa autora, né? Ela tem alguns, todos os livros dela, o que ela faz muito bem, eu já vou falar que ela faz bem aqui também, é que ela escolhe uma temática central, sabe? E um contexto histórico ali, ela pesquisa muito sobre aquilo e ela consegue inserir os personagens principais e toda a história dela dentro desse contexto de uma forma muito vívida. Então você realmente se sente ali naqueles espaços. No Daisy Jones and the Six tinha uma coisa de ser assim, uma banda dos anos 70 e aí tipo, tinha entrevistas, tinha todo esse rolê. Se você não conhece Daisy Jones and the Six, tem a série e tudo, não curti a série nem terminei, mas o livro é isso, eu tenho um vídeo, vlog no canal, faz uns 4, 5 anos que eu li, que é isso, a autora, ela te coloca ali no mundo dos anos 70, com essa banda de rock, as relações e o contexto histórico, e eu curti muito, eu achei os personagens, todos eles são meio... eles são meio anti-heróis, digamos, sabe? Eles têm essas questões morais, então eu curti bastante. Ela tem alguns outros livros, tals, como o da Evelyn Hugo, que todo mundo ama, que eu tenho certo receio de ler não gostar, mas enfim, que também se passa nessa Old Hollywood, né, no cinema antigo dos Estados Unidos, com essa atriz famosa e tal. E aí, nesse daqui, ela vai seguir uma cientista, eu acho que ela é astrofísica, que quer ser astronauta, e aí ela entra num programa da NASA. Então você tá todo esse contexto dos anos 80, dessa astronauta na NASA e toda essa ambientação.
E esse assunto, né, de cosmos e essa coisa científica é algo que sempre me interessou bastante, desde que eu sou novinha. Eu sempre gostei desse lado mais da astrofísica mesmo. Eu nunca fui muito de exatas, mas isso de ciências eu sempre gostei, mas assim, eu sempre tive dificuldade com matemática, por isso que eu acho que eu não fui pra esse lado, mas eu fico bem triste com isso, na verdade, porque às vezes eu penso que talvez eu me daria melhor com essas áreas, mas enfim. E aí, eu sempre me interessei nisso, mesmo quando eu não entendia muito bem, tinha dificuldade, foi um assunto que me interessou. Sempre falo do Carl Sagan aqui no canal, acho que é uma figura muito importante na minha trajetória educacional mesmo, né, tipo, sei lá, quando eu leio ele eu sinto que eu tô aprendendo muito, enfim. E aí eu gosto desse contexto, eu falei, vou pedir atmosfera e vamos ver o que eu acho. E eu estou achando muito chato. Tipo assim, o último capítulo que eu li antes, que agora eu tô na página 138, e ele tem tipo umas 300 páginas. 331 páginas, mas é um livro com uma leitura muito fluida, porque a escrita dela é bem simples, sabe? Não é muito florida, nem nada do tipo. E o que eu tô achando chato é que, apesar do contexto ser muito legal, o livro é majoritariamente uma história de formação e amadurecimento da personagem principal, que é a John, se eu não me engano. Eu acho que o nome dela é John. É John. A John, ela é essa cientista que ela tinha a irmã dela mais velha, que teve uma filha muito nova, e ela acabou ajudando a irmã a criar essa filha. E aí ela foi meio apagada um pouquinho ali pela irmã dela, que sempre foi mais extrovertida e mais rebelde, e ela sempre tentou ser essa menina certinha, e aí ela é muito assim, sabe? E aí ela entra na NASA já com uns 20 e poucos anos, já estava dando aula em faculdade, tudo. E aí ela começa ali a se descobrir como pessoa. É um livro queer, então, tipo, ela vai ter um romance aqui também, que eu não sei se é spoiler, então eu não quero entrar em muito assunto, no assunto, mas aí tem os outros personagens que ela vai interagir. Tem a Vanessa Ford, que é essa personagem que ela vai se aproximar mais ao longo da história, que é mais interessante, mas a John é a personagem principal, então ela é o grande foco. E eu acho a John muito sem graça, sabe? Tipo, ela acha que ela mesma é sem graça, aí as outras pessoas falam, não, eu sei que você tem alguma coisa aí, sabe? É aquela coisa da personagem que é toda assim, mas as pessoas veem nela uma coisa incrível, só que você, tipo, a autora não tá mostrando isso, justamente talvez porque você tá dentro da cabeça da John. E aí a John não se vê assim. E aí eu tô de saco cheio. Porque assim, o legal do livro, a história, a grande questão, é que o livro começa entre... Você vai tá passando entre dois períodos. Um período atual, que... dentro da história, que a John, ela tá comandando uma missão espacial com pessoas que estão no espaço e ela tá comandando da Terra, e essa missão do espaço dá errado, e tipo, algumas pessoas começam a, tipo, morrer literalmente no espaço ali porque deu um problema técnico. E quando você volta pro passado, pra quando a John tá entrando na NASA, fazendo todo o treinamento pra ser astronauta, você descobre que essas pessoas que estão no espaço no momento atual e estão morrendo literalmente, são as pessoas que estudaram com a John. Então cria todo uma angústia de você tá vendo a personagem se apegando, conhecendo essas pessoas, e você sabe o que vai acontecer no futuro. Então, é isso, sabe? É um livro interessante, mas assim, eu tô achando muito sem graça, porque a personagem principal é sem graça, na minha opinião. Mas assim, eu queria terminar ele, porque é isso, eu terminei o livro da Amiga Genial, terminei a tetralogia, tava super animada com livros, e aí eu fiquei o mês inteiro lendo esse aqui, e nem terminei, li tipo 100 e poucas páginas. Isso porque eu tava pegando no começo todos os dias pra ler, sabe? Pelo menos um pouquinho antes de trabalhar, depois do trabalho, mas geralmente eu pego de manhã. Depois do trabalho eu sempre tô muito cansada ultimamente, então eu não gosto de ler, eu gosto de acordar mais cedo. Eu acordo tipo umas 7 e pouco, começo a trabalhar às 9, e eu trabalho alguns dias home office, então eu acordo 7 e pouco, faço meu café e leio de manhã umas 15, 30 páginas, e é isso. Só que é isso, foi chegando num ponto que eu não tava mais com vontade de pegar o livro, então eu queria terminar muito ele, queria muito terminar ele pra finalizar. E então é isso, eu vou ler em algum momento, talvez agora, e aí eu mostro pra vocês.
Bom, pessoal, agora eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre filmes, porque, como eu falei no começo do vlog, esse ano eu tô muito com uma meta de assistir filmes lançados esse ano e eu gostaria muito de ver eles no cinema. No dia do meu aniversário, eu fiz um dia de aniversário assim, fazendo coisas que eu gosto, né? Eu fui num parque, aí eu fui no cinema, e aí eu fui numa pizzaria, enfim, foi muito gostoso. E aí eu assisti Valor Sentimental, porque eu sabia que eu ia gostar muito desse filme. Eu tinha muito essa impressão porque eu já tinha assistido A Pior Pessoa do Mundo, que é do mesmo diretor, e eu gosto bastante da Pior Pessoa do Mundo, é com a mesma atriz principal também. E o Valor Sentimental, eu não queria saber muito sobre o que era o filme, todo mundo tava me falando que era muito triste, e realmente ele é um filme muito emotivo, você se apega muito ali às relações familiares e se emociona por causa disso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele não é um filme necessariamente triste, sabe? Ele é realmente um filme de sentimentos, né? Valor sentimental, né? E aí, nesse filme, você vai seguir a história dessa família, dessas duas filhas, que o filme começa, elas acabaram de perder a mãe. E o pai delas tem uma relação muito difícil com elas. Ele brigava muito com a mãe, então ele saiu de casa quando elas eram muito jovens, e uma dessas meninas é a mais velha, né? Então ela sentiu mais ainda do que a irmã. E aí a relação deles, esse pai é diretor de cinema, essa filha mais velha é atriz, e aí ele quer que ela atue num filme dele, só que eles têm essa relação muito conturbada. E o filme trata muito de temáticas que eu aprecio muito, né, e que eu já comentei aqui no canal também, que é essa questão da memória afetiva com o espaço que você convive, com as coisas, assim, materiais mesmo, e como a sua relação com outras pessoas está intrínseca a esses objetos, esses espaços, essas coisas físicas de fato. E o filme trabalha muito bem com isso, tem toda a questão da casa, a casa deles é um personagem quase, e é muito lindo, eu recomendo muito, eu chorei bastante, mas também eu acho que ainda assim foi uma ótima escolha pra assistir no meu aniversário, porque eu achei que fez muito sentido com o tipo de história que eu gosto, o tipo de história que eu gosto muito na literatura também, mas eu acho que funcionou muito nesse filme, então eu queria recomendar aqui também. Eu acho que esse filme estreou no ano passado, mas aí eu só vi agora em janeiro. Aí o outro filme lançamento que eu assisti na Netflix, foi People We Meet on Vacation, ou De Férias com Você, que é baseado no livro da Emily Henry. Gente, eu achei o filme bem mediano pra quase ruim. Eu gosto muito desse livro, eu preciso reler talvez pra ver qual seria a minha opinião agora, mas eu tenho essa edição linda que a Laura me deu. A Laura, a gente se conheceu por causa do YouTube, aí ela me mandou, porque ela mora nos Estados Unidos atualmente. Ela chegou a vir aqui em Campinas uma época e a gente se encontrou pessoalmente, fiquei muito feliz. Na época a Laura é muito querida, gostaria muito que a gente pudesse passar mais tempo, né? Mas enfim, a vida online e ela tá do outro lado do mundo também, é bem difícil. Mas aí ela me deu essa edição, eu tenho a edição em paperback e ela me deu essa edição capa dura. E eu gosto muito desse livro porque é um Friends to Lovers, né? Esses melhores amigos que viram um casal ao longo da história. E eu gosto muito da construção dos dois personagens aqui, eles têm personalidades um pouco diferentes, que a Poppy, a personagem principal, é a Poppy e o Alex, e a Poppy ela é toda animada e de bem com a vida e sonhadora também. O Alex ele já é mais neutro e ele é meio introvertido, mas aí eles se completam, sabe? Tipo, aí eles fazem viagem juntos. O livro tem toda essa narrativa de que alguns anos atrás eles tiveram alguma grande briga, então eles pararam de viajar juntos, mas antes eles viajavam todos os verões, eles viajavam juntos. E aí ela quer fazer uma última viagem pra reconectar com ele. E essa é a história do livro, então é bem focada neles dois. O filme, ele realmente adaptou muita coisa, e eu não acho que isso seja um problema, sabe? A história no filme, na verdade, eles se reencontram no casamento do irmão do Alex, não é tipo uma viagem ali dos dois, que é uma proposta da Pop. E o que eu tenho problema com o filme é que eu acho que os atores estão bons, eu gosto muito da atriz principal, eu já tinha visto ela na série que foi cancelada, que é Lady Jane, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu acho ela uma ótima atriz. O ator do Alex também tá ok, mas eu acho que ele não é o tipo de personagem que funciona tanto no cinema. É muito difícil, você tem que ter uma atuação com bastante nuances pra fazer esse tipo de personagem funcionar, porque justamente ele é mais introvertido, então na literatura, pelos descritivos, você consegue se apegar mais e
e entender mais o personagem ali do que você vendo. Eu acho que é isso. Você precisa ter uma atuação bem mais nuances do que tem no filme e do que o filme propôs também pro ator, eu acho. No filme ele não é tão, eu acho que introvertido e, enfim, como ele funciona aqui. E o filme, ele é muito chapado em alguns sentidos, assim, tipo... Esteticamente ele até que é interessante, eu acho, mas ao mesmo tempo tem essa estética Netflix que não experimenta muito e que é muito rápida, assim, sabe? Você não passa tempo com os personagens pra sentir ali de fato. Eu acho que como uma comédia romântica e não como uma adaptação, o filme até que é ok, tem coisas muito piores dentro do gênero hoje em dia, mas ainda assim não me convenceu como eu gostaria. Eu acho que tem uma coisa com a ex-namorada do Alex ao longo do filme, eu não gosto do desenvolvimento de personagem dela ali. Aqui é o desenvolvimento dela, eu lembro de ser fraco também, mas no filme é pior. Tem uma cena que é tenebrosa no final do filme, na minha opinião, com ela, que ela e a Pop se encontram, e, gente, aquela cena pra mim é a pior coisa do filme. E a trilha sonora, nossa, tipo, em alguns momentos funciona, mas em outros eu acho muito demais, toda hora uma música pop sendo jogada assim, sabe, que não constrói pra história. Então realmente não gostei, eu já não estava com muitas expectativas, sinceramente o gênero de comédia romântica, quando tem alguma adaptação de literatura, é muito difícil eu achar que vai ser bom, e quando ser bom vai me surpreender muito. Eu acho que dos últimos anos eu não lembro de nenhuma comédia romântica que eu realmente me apaixonei. Eu tô com expectativas pro livro baseado no da Ali Hazelwood, né, A Hipótese do Amor, mas eu ainda acho que também não vai ser grandes coisas. Vamos ver, né, se eu gostar muito vai me surpreender bastante. Mas também é uma história que funciona muito mais no livro, eu acho, pra mim. Tem situações ali tosquíssimas que quando você tá lendo, ok, mas eu acho que ver vai ser complicado. Vai ter que ter uma jogada ali muito boa ali pra fazer aquilo funcionar. Os atores vão ter que ser muito bons e não sei se isso vai rolar. Mas enfim, não gostei tanto. E aí, o último filme que eu queria comentar com vocês, eu vou pegar o livro pra ter alguma coisa pra mostrar aqui também, mas é baseado no livro e não é. É o Hamnet. Eu não tenho Hamnet aqui, o livro de fato que inspirou o filme, mas eu tenho Hamlet, do Shakespeare. Mas só que de exemplo, eu inclusive, depois de ver o filme, fiquei com bastante vontade de ler Hamlet. Vamos ver se vem aí. Mas o Hamlet, ele vai contar a história do Shakespeare, uma história familiar. Eu não sei o quão próximo da realidade isso o filme porque pelo que eu tinha conhecimento totalmente por cima, porque eu nunca me aprofundei em Shakespeare, é que a gente não sabe quem ele foi. Mas deve que alguma das versões da vida dele é essa, né? Que, tipo, ele casou e aí ele teve os filhos, e ele teve o Hamlet, que foi um dos filhos dele, e que faleceu e inspirou o Hamlet, a peça teatral, né? E aí o filme do Hamlet eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas, eu não tava com expectativas, eu sinceramente achei que não ia gostar, eu achei que eu não ia me aproximar. Por algum motivo eu tinha a impressão, eu acho que por ver as pessoas falando por cima, que não ia ser uma história com muito desenvolvimento de personagem, eu ia me sentir muito distante dos personagens. Mas é o contrário, principalmente da personagem da Agnes, que pra mim ela é a personagem principal, não é o Shakespeare, que é a esposa dele. O filme eu acho que ele constrói ela como a personagem principal, ele coloca o foco nela, e a atriz, ela é fantástica. Eu acho que é a Jeff Buckley. O Shakespeare é o Paul Mescal, que tá em Normal People, né? Foi a série que revelou ele. Recentemente eu revi Normal People, gosto bastante da série, acho ele ótimo. Mas a Jeff Buckley tá absurda nesse filme. A atuação dela, gente, é emocionante só de pensar, sabe? Porque ela é essa personagem muito ligada com a natureza, uma coisa meio mística ali que ela tem. E ela é muito apegada aos filhos também, depois que ela tem esses filhos. Ela sente muito, é uma personagem que sente muito em todo momento do filme. Então quando tem essa questão dos filhos passarem por essas doenças e até que culmina na morte do Hamlet, e eu acho que isso não é spoiler, porque, tipo, enfim, eu já sabia isso antes de assistir o filme, isso não tira a experiência. A cena em que acontece a morte, e, em fato, a atuação da Jeff Buckley é um negócio sobre-humano, sabe? Dói na alma, você sente como se realmente fosse uma mãe perdendo um filho. Então é muito boa. Eu gostei muito da trilha sonora. Quem faz a trilha sonora desse filme é o Max Richter.
Max Richter, não sei como pronuncia, eu acho que ele é alemão. Ele é quem fez a trilha sonora da Amiga Genial, da série, que inclusive eu tava falando no vídeo aqui, né? Eu tô na última temporada agora, eu tô dando um tempo, porque como a Amiga Genial é uma adaptação muito fiel. Então, como eu acabei de ler o livro, tá muito fresco na minha memória, eu vou dar um tempo antes de terminar essa última temporada, mas é uma adaptação fantástica, e a trilha sonora é do Max Richter, e ele é muito bom, eu gosto muito. Eu lembro quando eu tava lendo os livros da Amiga Genial, eu ficava escutando a trilha sonora também, e enfim, ele fez uma trilha ótima pra esse filme. Direção de fotografia, assim, impecável, só que também eu acho que como é um filme muito... é um filme meio de época, meio não, é um filme de época, né? E aí ele tem uma fotografia muito característica de filme de época, né? Eu acho que em alguns momentos tem uns experimentos ali que fogem um pouquinho e que talvez seja mais interessante, mas ele é bem formalzão nesse sentido. A direção tá ótima. Eu acho que o Paul Mescal, ele fica meio apagado, em alguns momentos tem, ele tá meio travado, eu acho, em algumas falas dele, aí eu sinto que precisava de mais uns takes ali pra ser melhor, então talvez tenha uma coisa de direção de atores ali nele, que me incomoda um pouco, mas não sei também. No começo do filme, a relação dos dois personagens, a apresentação da relação deles é muito abrupta, mas eu fiquei muito na ideia que aquilo estava se aproximando de um teatro. E no teatro isso é muito comum e não é estranho, só que no cinema é um pouquinho mais diferente, justamente porque, como você não tá vendo aquelas pessoas fisicamente, não tem aquela fisicalidade do teatro próximo, você sente um pouquinho distante, né? Então você tem que ter uma atuação mais, sabe? E eu sinto que a Jeff Buckley consegue fazer isso e o Paul Mescal quase. E aí no começo me deu um estranhamento, mas como dá pra ver que é uma tentativa de aproximação do teatro, eu fui comprando mais essa ideia e gostando um pouco mais. Eu acho que isso se perde, volta no final. O final desse filme, pra mim, é muito, muito, muito bom, é muito catártico. E você entende ali, você entende a relação dos personagens e ele cumpre o papel, porque como eles perdem esses filhos, esse filho no caso, o Shakespeare, pra lidar com isso, vai muito através da arte, e aí ele escreve, e pra ele passar isso pra ela, porque ele era um pai muito ausente, né, pra passar isso pra a personagem da Jeff Buckley, que é a Agnes, é muito difícil, mas aí através da arte se entende. O filme brinca um pouco, não brinca, mas trabalha com o conto com o mito do Orfeu e Eurídice, que é um dos contos, mito mais populares, eu sinto, de reprodução atualmente, dentro da cultura até ocidental mesmo, né? E eu vejo com bastante frequência. E eu vi umas pessoas falando que ele é melhor trabalhado em outros momentos, ele não foi tão bem trabalhado nesse filme, mas ele tá ali muito presente. Mas ainda assim eu gosto, sabe, de como ele é introduzido e como ele vai passando ao longo do filme. Enfim, filme muito bom. E mais legal do que ter visto esse filme foi que eu assisto muito filme em cinema de rua de São Paulo, né? Eu amo cinema de São Paulo, sou apaixonada por todos. E eu vi no Petrobras da Augusta e uma seguidora, a Letícia, me reconheceu, gente, na fila do banheiro. Eu fiquei muito feliz. Letícia, se você estiver assistindo, eu fiquei muito feliz de te encontrar. Ela comentou numa foto e agora a gente tá se seguindo lá pelo Instagram. Isso é muito legal, me deixou muito animada pra gravar mais, porque é isso, eu gosto de ter a conexão com o pessoal que me acompanha, eu gosto de conversar sobre as coisas, sobre literatura, cinema e cultura no geral, e eu gosto de ter essas trocas, e ter isso pessoalmente foi mais legal ainda. A gente conversou bem rapidamente sobre o filme ali, que eu tava falando que eu gostei muito, e foi legal encontrar com ela. E é isso, eu acho, de cinema que eu tenho pra falar esse mês. Espero nos próximos meses continuar assistindo lançamentos. Eu tinha colocado mais 2 filmes só na minha lista de lançamentos que eu queria ver esse ano ainda. Eu quero ver o The Chronology of Water, a cronologia da água, da Kristen Stewart, que é uma das minhas atrizes favoritas, né? Então tô animada pra ver como ela vai estar trabalhando como uma diretora. E quem sabe, né, eu volto com esse formato aqui que talvez funcione, de vez em quando fazer um grande vlog comentando sobre várias coisas, vocês me acompanhando lendo algum livro.
E, enfim, me falem o que vocês estão assistindo também, que vocês estão animados de lançamento pra esse ano. Eu assisti o Agente Secreto também, coloquei minha opinião lá no Letterboxd, não vou falar muito sobre ele aqui. Achei um filme mediano e eu gosto muito do Kleber, dos filmes dele, eu já assisti todos os longas, mas eu achei Agente Secreto bem mediano, mas eu tô feliz que ele tá no Oscar, né? É importante pro cinema nacional. E é isso de cinema que eu tenho pra falar hoje. Bom, gente, eu preciso fazer algumas coisas de organização pessoal, e aí eu queria parar pra comentar com vocês, porque enquanto eu vou fazer essas organizações, eu vou estar ouvindo ela, a Olivia Dean. Gente, eu estou obcecada pela Olivia Dean. Ela era a cantora que eu queria comentar com vocês, que eu tenho escutado esse ano. E eu tô escutando muitas músicas dela. Às vezes eu só pego essa playlist aqui, várias músicas dela. Eu gosto muito do álbum que ela lançou ano passado, se eu não me engano, né, que é o The Art of Loving, o nome do álbum, eu não tenho certeza. Mas assim, gente, eu acho ela fantástica. E é difícil, né, eu gostar de um artista tanto assim. Eu gosto muito do Hoser, da Laufey, e agora eu tô obcecada pela Olivia Dean. Eu gosto muito, tem algumas que não são minhas favoritas. Nice to Each Other eu até gosto, não sei porque não tá curtida. Lady Lady eu não sou tão fã, mas assim, de resto eu gosto de praticamente todas. Baby Steps não é uma das minhas favoritas, nem I've Seen It, mas a Couple Minutes eu amo. Man I Need, So Easy to Fall in Love, Let Alone the One You Love. E assim, gente, ela é fantástica e eu estou obcecada. Se vocês quiserem ver também aqui, eu fiz o meu mood board desse ano, eu dei uma atualizada nele. Essa fotinha nunca sai daqui dos meus pais, né? Mas eu coloquei algumas outras coisas que pra me inspirar ao longo do ano e que representam um pouquinho da minha rotina, eu fazendo trilha. Essa fotinha aqui é eu e 2 amigos meus. Aí, feira, porque eu quero me incentivar a comer mais saudável esse ano. Uma frasezinha aqui, que tá sendo bem especial pra mim esse ano também. Enfim, esse é o meu mood board do ano. Eu sempre faço isso a cada, sei lá, 6 meses, 3 meses. Eu acho divertido juntar imagens porque eu fico muito tempo no computador, né? Eu trabalho de casa 8 horas por dia, 3 dias por semana no meu computador. Os outros 2 dias eu vou presencial, mas enfim, aí eu fico muito aqui, então é gostoso abrir o computador e ter essas imagens que me trazem sentimentos bons. Mas é isso, eu vou fazer agora meio-dia, eu vou almoçar daqui a pouco e fazer algumas coisas de organização pessoal, e aí eu pretendo durante a tarde ler o Atmosfera, e quem sabe meu objetivo era terminar ele pra começar outro livro a partir agora de fevereiro e voltar a me animar com literatura. Gente, uma coisa que eu acho que eu comentei e gostaria de mostrar pra vocês é um dos meus presentes de aniversário que quem me deu foi a minha irmã, que é esse disco. Na verdade são 2 discos, da Natalie Cole, que é a filha do Nat King Cole, que é o Unforgettable. Então é ela cantando várias das músicas dele. E aqui tem a cartinha da minha irmã, vou tirar aqui porque é pessoal, né? Mas, gente, eu sou muito fã do Nat King Cole. Eu gosto muito de jazz, eu gosto muito de jazz dos anos 40, 50. E o Nat King Cole provavelmente é o meu favorito dentro do gênero. E a filha dele eu gosto muito dela também, ela tem músicas muito icônicas, e é lindo, é lindo. Eu não tinha escutado ainda porque o meu toca-discos ainda eu deixo aqui em Campinas, então eu escutei esse fim de semana, né? E a minha irmã acertou muito no presente. Eu amo todas as músicas e é um disco perfeito. E enfim, amei. Ela maravilhosa, né? Tipo, gente, fala sério, imagina ser assim. Fiquei muito feliz. Um dos melhores presentes que eu já ganhei, sem sombra de dúvidas. Like a song of love that clings to me. Tô gravando esse vlog no dia do Grammys e eu falei da Olivia Dean, que tocou agorinha, perfeita. Eu acho que ela tem que ganhar Artista Revelação, mas eu gosto bastante dele também, viu? Do Somber, recomendo. Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. É a maioral. Sério. E eu queria parar nesse momento mais íntimo, sempre quando eu pego a câmera na mão mesmo, realmente vlog, e converso com vocês pra falar um pouquinho, que eu acho que eu tinha comentado no começo do vlog, sobre fazer 25 anos. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu escrevi um texto curtinho, 5 minutos de leitura no máximo, gente, pro Substack,
falando sobre isso, sobre envelhecer, como tem toda essa questão das crises dos 25 e o que eu acho disso, e que como eu sinto que eu não tô passando pela crise dos 25 porque eu tive essa crise um pouquinho mais cedo. E eu falei bastante sobre isso nesse texto. É um texto bem pessoal, falando da minha vida também, mas eu espero que converse com quem me acompanha, né? Esteja passando por esse momento, não sei. Mas também queria falar um pouquinho rapidinho sobre a minha vida atualmente, né? Eu tenho cada vez mais diminuído o conteúdo do canal em questão de frequência, não necessariamente por uma vontade de não gravar, mas mais porque eu parei de vir pra Campinas com tanta frequência, né? Tipo, atualmente eu moro em São Paulo e eu venho pra cá de 15 em 15 dias. E quando eu venho pra cá, eu quero passar tempo com a minha família. E gravar principalmente vlogs tira bastante desse tempo, né? Então é um dos motivos que eu tenho gravado menos. Além disso, eu tenho passado muito mais tempo vivendo offline, eu acho, sabe? É uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e isso foi um processo bem lento, porque a gente é muito condicionado hoje em dia a ficar em redes sociais. Então eu saí do Twitter quando teve todo aquele rolo lá, aí eu saí e nunca mais voltei, excluí minha conta. O Instagram, eu ainda gosto do Instagram como rede social, mas eu também parei de postar como eu postava constantemente. Eu tirava foto de tudo que eu fazia na minha vida e eu sinto que virou um problema. Eu também já escrevi sobre isso no Substack, já falei sobre isso em vídeo do canal. E o que eu queria falar é resultados, né? Já faz um tempinho que eu tô assim. Tem momentos que às vezes eu acabo voltando pro Instagram, ficando mais. Mas eu acho que me ajudou muito ter diminuído, ter excluído o aplicativo, eu baixo só quando eu vou postar alguma coisa muito específica. E eu tenho sido mais feliz assim, sabe? Eu sinto que eu tô tendo as minhas experiências de vida e amadurecendo de verdade, porque eu não tô fazendo isso pra outras pessoas verem. Então tudo que eu tenho passado em relação a relacionamentos com outras pessoas e vida profissional, tudo mais, tudo isso eu sinto que é resultado também de ter deixado um pouco de usar a rede social. É óbvio que ainda é muito constante na minha vida, mas só o ato de não ficar constantemente postando e tirando foto do que eu tô fazendo, eu acho que me ajudou bastante, era algo que eu queria mudar, então recomendo se você tem vontade de fazer isso, é muito bom mesmo. Eu tinha anotado mais alguma coisa pra falar com vocês, deixa eu ver aqui. Sobre esses assuntos, né? Eu tinha anotado sobre trilhas, né? Que faz mais ou menos um ano e meio que eu comecei a fazer trilhas. E eu fiz a minha última, gente, foi incrível. Eu tenho um grupo de amigos que a gente faz trilha. Eu tinha feito uma pra praia com a minha irmã no ano passado, em novembro. A gente foi lá em Paraty. Paraty é tipo o melhor lugar que eu já viajei na vida, já fui 2 vezes pra lá e é um sonho, eu me sinto muito feliz quando eu tô lá. E aí dessa vez eu fui pra uma Vila Caiçara com a minha família, né? E foi lindo, foi incrível, e a gente fez uma trilha super longa de uma praia, que é a praia de Ponta Negra, até a praia do Sono. Foi incrível, gente, eu recomendo muito trilhas. E você não precisa ter o maior condicionamento físico do mundo. É óbvio que você precisa ter um condicionamento físico, mas principalmente se você faz essas trilhas que não são extremas, é tranquilo, gente. Eu fiz academia ano passado por, sei lá, pouquíssimo tempo, desisti e realmente não é pra mim, eu tô procurando outras formas de me movimentar. Mas a trilha eu comecei antes de fazer academia e ainda assim eu lido muito bem com isso e recomendo. E eu já fui com pessoas fazer trilhas, não trilhas longas, né, trilhas mais tranquilas, que também não tem esse hábito e elas se deram super bem, então recomendo muito. E se você mora em São Paulo, que é as que eu tenho mais referência, gente, vão pra Cantareira. A Cantareira tem o Jaraguá também, que é gratuito, e a Cantareira atualmente ela é privatizada, então você paga pra entrar. A meia entrada do último que eu fui, que foi o núcleo Engordador, que é um núcleo que tem 3 quedas de cachoeira, é super tranquilo as trilhas, tem uma represa linda, você vai tipo de metrô, de ônibus, consegue chegar lá tranquilamente. A gente só usou transporte público, a gente foi num domingo, então o ônibus estava gratuito, então assim, dá pra fazer se você mora lá. E a meia entrada foi R$30. Pensando numa inteira, 60 é caro. Mas se você paga meia, eu recomendo. Enfim, é incrível e tem sido muito bom. Eu me sinto muito, muito feliz tendo esse momento com a natureza, esse momento com meus amigos. É uma coisa que me traz um senso de comunidade muito forte, que é algo que a Sally Rooney fala em Belo Mundo Onde Você Está. É um dos grandes temas do livro, né? Como atualmente ela vê num sentido mais universal, né? A gente tem perdido esse senso de comunidade, mas eu acho muito verdade. Eu acho que é importante ter até as pequenas comunidades.
E, enfim, aí isso eu acho que além da literatura, do cinema, as trilhas são o meu maior hobby. Eu gosto de pesquisar sobre, de me preparar, comprar coisas. Então é uma coisa que eu invisto mais. Eu acho que era isso que eu ia falar. Lá em São Paulo eu tenho a minha vida lá, né? Eu trabalho. Eu gosto muito, hoje em dia eu tenho muito essa ideia de que eu gosto de trabalhar num trabalho que eu consiga me desconectar um pouco após o trabalho. Por isso que eu não me vejo trabalhando com conteúdo literário, assim, conteúdo pra internet, na verdade, assim, realmente como um trabalho fixo. Eu considero um trabalho de certa forma quando eu faço alguns vídeos destinados a vídeos de recebidos de editoras, tal, até que é um trabalho, mas não é o meu trabalho principal e eu acho que, nunca diga nunca, mas eu não pretendo ter porque eu gosto de ter essa separação. E é isso, eu acho que eu tenho pra conversar de atualizações da vida atualmente. Tem outras coisas que têm acontecido na minha vida, mas são bem pessoais, então ainda não me sinto pronta pra trazer pra cá, mas me acompanhe por aí que podem aparecer. E eu acho que é isso que eu queria trazer de conversa. E agora, finalmente, a minha mãe fez um café, e aí eu vou tomar um café e vou voltar pra minha leitura de atmosfera. E eu acho que essa vai ser o resto do meu dia vai ser isso. Eu tava vendo aqui no meu caderninho se eu tinha anotado mais alguma coisa pra fazer, mas eu acho que é isso. Tem sido bem legal gravar também pra vocês, fazia tempo que eu não gravava, né? E eu acho que é um vlog que eu tô gostando de como ele tá ficando, eu espero que vocês também. Choveu bastante por aqui, mas é gostoso também, né? Dá um climinha agradável, aconchegante, e é isso. Gente, uma coisa que eu não tenho gostado muito na escrita da Taylor Jenkins Reid é frases como essa. Tipo, é uma cena interessante, um momento ali muito importante na trajetória das duas personagens, mas aí ela fala, ela respirou fundo e soltou as palavras seguintes como se estivesse soprando fumaça de cigarro. Tipo, eu entendo o que ela quer dizer, mas me incomoda, porque não soa muito natural, sabe? Não é o tipo de escrita que eu acho bonita, porque dentro de todo o contexto ela não constrói isso muito bem. Ai, é um tipo de escrita que me tira um pouco da história, sabe? Ai, gente, aí vem lá os estadunidenses achando que os irmãos Wright inventaram o avião. Sério. Pessoal, faz tempo que eu não faço isso, né, de mostrar o dia e a hora, mas hoje é segunda, dia 2, 10h32, e eu finalizei a leitura de Atmosfera. Vou dar 3 estrelas, né, e eu anotei algumas coisas pra falar com vocês rapidinho sobre o livro, pra finalizar esse vlog também, porque eu queria que fosse um vlog de leitura, finalizando um livro, e finalizando um livro porque eu quero ler outras coisas. Mas então, o que eu anotei pra falar de Atmosfera, gente? Como eu falei, eu vou dar 3 estrelas. Eu acho que eu não consegui me conectar tanto com os personagens. Eu gosto da construção do romance, eu acho muito bonita, singela, bem orgânica e real mesmo a relação entre essas duas personagens. Eu gosto das discussões entre ciências e espiritualidade também. Foram algumas das minhas partes favoritas. Eu marquei bastante coisa porque eu achei muitas frases muito bonitas, muitas divagações que a personagem da John, a personagem principal, tem sobre ciência e espiritualidade.
Eu acho que o meu descontentamento com ela no começo só veio mais de um espaço de repetição. Eu acho que cansa um pouco como a autora precisa apontar a mesma coisa várias vezes sobre a personagem da John. Então eu sinto que é um livro que teria ganhado se ele fosse um pouquinho menor, pelo menos pra mim. Eu gosto muito como a autora também trabalha a relação com a sobrinha dela, é uma parte muito bonita também com essa criança, e como os sonhos da personagem mudam ao longo da história, o que ela imagina e o que ela vive de verdade, e como isso tudo é mudado. E, enfim, eu gostei, assim, eu acho que o livro é bom, mas não sei, não me cativou como história, sabe? É um livro bem escrito, é um livro bem construído, no fim eu acho que a construção dos personagens é boa, da história, talvez nem tanto, eu acho que, enfim, não amei, mas finalizei e eu espero que vocês tenham gostado desse vlog e até o próximo.